Oi, moçadinha, aqui é a Fuinho, professora de Química. Nós vamos resolver os exercícios das aulas 27 e 28 sobre nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados. Página 261 da apostila 7 do segundo ano do médio. Vamos lá, então? Nós vimos as regras de nomes de hidrocarbonetos de cadeias ramificadas e para fazer o nome de um hidrocarboneto de cadeia ramificada, nós temos que seguir algumas regras. Essas regras são separar a cadeia principal, depois a gente tem que enumerar e acrescentando os radicais, as ramificações. Agora, quando o nome já está pronto, a gente começa a construção da fórmula de trás para frente. A cadeia principal, neste caso, é o pentano e o radical, a ramificação é o metil. Então, vamos lá. Escreva a fórmula estrutural dos compostos. Começando, pentano. O que significa pente na química orgânica? Met, et, prop, but, pente, 5 carbonos. Ligações simples. O hidrocarboneto só tem carbonos e hidrogênios. No segundo carbono, eu tenho o radical metil. Primeiro, segundo. Radical metil, met é um carbono só. Então, é um grupo CH3. Eu poderia ter começado a enumeração do lado direito também, sem problema. 1, 2, o metil estaria neste carbono. Depois de colocar o radical metil, não se esqueçam de completar com os hidrogênios até fazer as 4 ligações. Ok, moçadinha? No item B é a mesma coisa, só que temos que construir agora o 3-etil, 2-metil, hexano. Começo de trás para frente. Hexano é um hidrocarboneto de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, só ligações simples, o hidrocarboneto, e eu tenho que colocar no terceiro carbono um radical etil, no segundo carbono um radical metil. Então, se vocês quiserem, podem até deixar uns números para dar orientação em que localização eu coloco os meus radicais. Então, no terceiro carbono, aqui, etil. Então, aqui eu vou pendurar et, são 2 carbonos, completando com os hidrogênios. Aqui faltam 2, aqui estão faltando 3. CH2, CH3. No carbono 2, aqui está o carbono 2. Um radical metil. Metil é um carbono só. Então, é CH3. E o restante, hidrogênios, para formar as 4 ligações que cada carbono deve fazer. Então, uma ligação para dar 4, faltam 3. Então, a gente sempre completa com os hidrogênios. Tudo bem, moçadinha? Este foi o exercício de número 1. O exercício de número 2 diz assim: a octanagem é uma medida do grau de capacidade da gasolina queimar nos motores sem explodir. O grau de octanagem 100 é atribuído ao composto representado pela seguinte fórmula estrutural que está aqui na nossa apostila. Com base nessa estrutura, o nome oficial do composto é qual desses? Então, nós temos uma cadeia, olha, uma ponta, 2, 3, 4, 5. Então, ela é ramificada. Para dar nome, a gente tem que separar a cadeia principal, como o tronco da árvore, com as ramificações. Cadeia principal, como eu só tenho ligações simples, eu vou separar 2 pontas que dê o maior número de carbonos possível. Se formos reto, 1, 2, 3, 4, 5. Vou tentar virar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5.
Daqui para cá, 1, 2, 3, 4, 5. Daqui para lá embaixo, 1, 2, 3, 4, 5. Então, todos os caminhos, a gente vai ter 5 carbonos. Então, eu vou escolher essa cadeia reta para ficar mais fácil para verificar as 3 ramificações que eu tenho ligada a essa cadeia, esse eixo principal. Agora, eu tenho 3 radicais. Eu preciso enumerar a cadeia para ver aonde eles estão. Devo deixar os menores números possíveis. Se eu começar pelo lado esquerdo, 1, 2, 3, 4, 5. Então, no número 1 aqui, ó, 2, 3, 4 e 5, esse radical fica no carbono 2, esse aqui de baixo no carbono 2 também, e esse aqui no carbono 4. Se você tiver dúvida sobre a numeração, experimente fazer a numeração no sentido contrário. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse radical ficaria com o número 2, esse no carbono 4 e esse aqui embaixo no carbono 4. A regra é sempre deixar os menores números possíveis. Quais são os menores números possíveis? 2, 2 e 4 ou 2, 4, 4? Na dúvida, você faz isso aqui, ó, soma. Somando esses 3 números, o resultado dá 8. Se eu somar esses 3 números, o resultado dá 10. É uma soma maior, então esse está errado. Essa numeração é correta. Então, agora eu coloco a enumeração. Esse radical, um carbono só, é chamado metil. Esse radical, um carbono só, também é um metil. Esse radical, um carbono só, também é um metil. Todos são iguais. Então, eu falo, olha, metil, metil, metil. Então, trimetil, para falar que tem 3 radicais iguais. Falta falar onde eles estão. Esse está no segundo carbono, esse no segundo, esse no 4. Separo por vírgula. 2, 2, 4. Então, eu já dei os nomes dos radicais, das ramificações e as localizações. Agora eu vou na cadeia principal, 5 carbonos pente, só ligações simples AN, hidrocarboneto O. Então, o nome desse hidrocarboneto é 2,2,4-trimetilpentano. E eu encontro isso aonde? 2,2,4-trimetilpentano. Resposta, letra E. O exercício 3, nós temos fórmulas aonde cada esfera seria um átomo. 1, 2, 3, 4 ligações. As esferas maiores são de carbono e as pequenininhas, uma ligação só, hidrogênio. Então, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio. Essa é a representação chamada fórmula de esferas ou de pau e bola, também aparece. Eu quero o nome dos compostos. Então, tá bom. Eu vejo, tem uma ponta aqui de carbono, uma segunda, uma terceira, uma quarta. Então, está ramificada. Então, eu vou separar. Deixa eu ver qual é a cadeia principal. Maior. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Todos os lugares dá 5 carbonos. Então, vou separar a minha cadeia principal. Vou separar assim, ó. Um M. Sobrou uma ramificação, uma segunda ramificação. Tenho 2 radicais. Um radical aqui, um segundo radical para cá. Vou enumerar para deixar os menores números possíveis. 1, 2, 3, 4. Se eu começar daqui, 1, 2, 3, 4. Então, os números são iguais. Tanto faz por onde começa a enumeração. O nome. Esse radical de um carbono só é chamado metil. Esse radical só tem um carbono, também tem o nome metil. Como são iguais, eu coloco dimetil. Falta dizer aonde eles estão, no segundo e no quarto. Separo por vírgula, coloco um hífen. Já dei localização e um nome de cada radical. Agora eu parto para a cadeia principal. Essa cadeia principal é formada por 5 carbonos. Portanto, pente, ligações simples AN, hidrocarboneto O. Então, composto com o nome 2,4-dimetilpentano. Na letra B, a mesma coisa,
1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. É a mesma situação. Então, eu vou separar a cadeia principal da mesma forma do M. CH3 aqui é um metil. CH3 aqui também é um metil. Você fala, nossa, eu tenho os mesmos grupos. É verdade. Qual é a diferença, então, desta fórmula para de cima? Esse metil está no carbono 2, aqui está no carbono 4. Esses dois estão no mesmo carbono. Então, eu vou ter que falar qual é o número que está aqui, que é o mesmo. Vou tentar deixar o menor número possível. Se eu começar a contar daqui, 1, 2, 3, 4. Cheguei nos radicais. Se eu começar daqui, 1, 2. Números menores. Eu começo pela ponta do lado direito. Então, metil no 2, metil no 2. Então, 2 separa por vírgula. 2 de novo, dimetil. Cadeia principal, 5 carbonos, pente. Ligações simples, AN, hidrocarboneto O. Então, o de cima é o 2,4 dimetilpentano, o de baixo é o 2,2 dimetilpentano. A próxima fórmula também é uma cadeia ramificada, já que tem 1, 2, 3 pontas, só que aqui tem uma dupla. Então, a dupla é muito importante. Então, eu tenho que pegar esses carbonos, porque tem a dupla, falando que ele é um alceno. Agora, eu escolho para cima ou para direita? Onde fica maior? 1, 2, 3 para cima, 1, 2, 3 para baixo. Tanto faz, eu viro para baixo. Para lá é a outra extremidade. Sobrou um único radical. Vou enumerar. Vou deixar o menor número para quem? Prioridade é o radical ou a ligação? A ligação. Se eu tenho radical e ligação sempre mais importante. Então, essa ligação, para ela ficar com um número pequeno, eu começo aqui de baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, aí eu tenho a ligação dupla, vou ficar aqui em vermelhinho, ó, no carbono de número 2, certo? E o radical de um carbono só métil, o nome dele é metil, também no carbono 2. Então, radical na frente, o lugar dele é 2. 2 metil. Comecei o nome. Não tem mais nenhum radical. Cadeia principal, 6 carbonos X. Posso pôr um tracinho. Aí eu coloco X. Aí eu tenho uma dupla no segundo. 2, dupla em hidrocarboneto O. Isso daqui, se não quiser colocar o hífen da cadeia principal para ramificação, poderia escrever tudo junto. 2 metil, só que tudo junto, como é letra H, eu tiro o H e o nome fica, então, desta forma. Certinho, moçada? Muito bem, virando. Aí nós temos a questão de número 4, que ela diz, uma questão da PUC, segundo as regras da IUPAC, que é o órgão que regulamenta todas as regras da química, a nomenclatura do composto acima é qual? Então, aqui é um carbono, aqui é um outro, aqui é um outro. Cada vértice é um carbono. É isso que nós temos. Como eu tenho dupla, esses dois carbonos eu tenho que pegar. A cadeia está ramificada, eu tenho que pegar a cadeia maior. Cadeia principal eu viro para a direita, ela fica maior para a direita ou para a esquerda? Conte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos para o lado direito. Lado esquerdo, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, a cadeia maior é essa virada para o lado direito. Aqui é uma ramificação, é um radical. Enumerar a dupla tem que ficar com o número menor. Então, começa aqui de baixo, que é número 1. Vou colocar uma canetinha aqui para ficar mais fácil. 1, aqui é 2, 3, 4,
5, 6 e 7 carbonos. A ligação dupla está bem aqui no começo, ó. No 1. Agora eu monto o nome. Esse radical que ficou aqui fora, ele tem 2 carbonos. Então, radical, terminação il. Ele está ligado ao carbono de número 3. Então, eu falo no terceiro, 1, 2, 3, tem um etil. Então, o radical já morreu. Aí eu vou na cadeia principal. A cadeia principal, ela tem 7 carbonos. Então, eu posso colocar um traço. 7 carbonos começa com ept. E eu tenho uma dupla na posição 1, ó. 1, dupla em... E como é um hidrocarboneto, o finalzinho vai ser O. Esse é o nome do cara. 3-etil, ept, 1-eno. Aonde a gente encontra isso aqui de resposta? 3-etil, ept, 1-eno. Resposta letra E. A próxima questão, questão de número 5. Vou deixar essa aqui bonitinha aí. Quem quiser ainda olhar, fique à vontade. Ele deu um nome do composto para a gente construir a fórmula na letra A e na letra B ao contrário. Então, letra A, construo 4,4-dimetil-hex-2-ino. Então, eu começo de trás para frente. Hex são 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Posso colocar números, facilita. E aí, depois eu vou acrescentando o restante. Tá dizendo, ó, 2 in. A segunda ligação in é tripla. Então, eu venho aqui e coloco uma tripla. Depois, tá dizendo ainda, no 4 e no 4, quer dizer, no carbono 4 e no carbono 4 de novo. Tem dimetil, 2 grupos metil. Então, metil é CH3, coloco um para cima, metil é CH3, coloco um para baixo. Coloquei tudo que ele falou. Falta agora completar a fórmula com hidrogênios. Quantos hidrogênios? Lembrem-se que o carbono tem que fazer 4 ligações. Se não fez, complete. Aqui tem uma ligação, para 4 faltam 3. Aqui tem 2, para 4 faltam 2. Esse tem 4, fechou. Esse tem 4, fechou. Esse também. Esse eu tenho que completar com 3. Aí, a letra B, eu tenho uma fórmula. E desta fórmula, eu vou completar. Então, tenho lá, ó, um carbono, tem uma tripla lá, ó. Continua aqui os carbonos. Certo? Então, se a gente completar, separar aqui a cadeia principal. Então, dessa cadeia principal, então, olha lá. Tenho aqui mais um carboninho, ó, do outro lado da tripla, certo? Ligação simples. Esse aqui, ó, já fez 1, 2, 3, 4. Tem que ter simples e um carbono aqui. Então, vou enumerar, ó. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos na cadeia principal. Sobrou aqui um radicalzinho de 2 carbonos, então é um etil. E aqui sobrou um carboninho lá em cima, ó. Um carboninho só é um radical metil. Certo? Então, aí eu tenho nome. Na cadeia principal tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Vai ficar X. Aí eu tenho a ligação tripla, que ela tá logo aqui, ó, na posição 1. 1 in. Hidrocarboneto O. Esse é o nome da cadeia principal. Agora eu preciso acrescentar nesse composto aqui, nessa cadeia principal, o etil e o metil. Como são 2 radicais diferentes, qual é a regra? Qual vai na frente? Ordem alfabética. A primeira letra aqui é o E, do etil.
primeira letra do outro radical é o eme do metil. Então, o E vem na frente, o etil está no carbono de número 3. 3 etil. E depois vem o metil no carbono de número 3 também. Então, vai ficar assim o nome do composto formado. 3-etil, 3-metil, X1-ino. Certinho? Aí a nossa próxima questão, que é a questão de número 6, ele diz: os alcadienos em duas duplas podem ser classificados em relação às posições das duas duplas ligações. Alcadienos acumulados, nós temos as duas duplas, na sequência. Elas estão no mesmo carbono, uma do lado da outra. Os conjugados, as duas duplas, olha, elas estão separadas por uma ligação simples aqui no meio, uma, para separar. Tá? Eles são chamados de conjugados. E os isolados, as duas ligações duplas estão mais longe, distantes. Tem duas ligações simples ou mais entre elas. Uma alternativa para os catalisadores de células a combustíveis são os polímeros condutores, que pertencem a uma classe de novos materiais com propriedades elétricas, magnéticas e ópticas. Esses polímeros são compostos formados por cadeias contendo ligações duplas conjugadas que permitem o fluxo de elétrons. Assinar a alternativa na qual ambas as substâncias químicas apresentam ligações duplas conjugadas. Então, os polímeros são estruturas orgânicas extremamente grandes, formados pela união de um monte de molequinhas e são utilizados para uma série de coisas no dia a dia. Agora, os polímeros bem condutores, eles têm duas duplas conjugadas. Lembrando que duplas conjugadas, entre elas, tem uma ligação simples. Então, vamos ver. Propanadieno, 2-metilbutadieno, 1,3. Propanadieno, ciclopenteno. Aqui nem duas duplas tem, tá fora. Ciclopenteno é uma dupla só. Benzeno tem 3 duplas e elas estão intercaladas, né? Ciclopenteno tem uma dupla só. E aqui, 2-metilbutadieno, 1 e 3. Então, 1 e 3 quer dizer que dos 4 carbonos, met, et, prop, but, eu tenho uma dupla no 1, uma dupla no 3. Elas estão conjugadas, tem uma ligação simples no meio. E o benzeno também, que o benzeno é aquele composto que tem as 3 duplas intercaladas. Resposta, letra E. Muito bem. E o último exercício da aula diz: escreva as fórmulas estruturais das substâncias químicas indicadas. E a primeira é: faça 1,2-dimetilciclopentano. Então, começa da cadeia principal, que é o ciclopentano. É um ciclo pente, tem 5 carbonos. Então, os 5 carbonos a gente pode colocar numa figura geométrica assim, de uma maneira simplificada. Se preferir, pode deixar a enumeração. Comece da onde você quiser. Você que está iniciando a fórmula, você inicia a numeração. Ligações simples. No primeiro carbono e no segundo carbono, eu vou colocar 2 grupos metil, CH3, CH3. Tá pronto. E o último composto, 1,3,5-trimetilbenzeno. Então, a cadeia principal é o benzeno. Lembrando que o benzeno é aquele composto de 6 carbonos de uma cadeia fechada, com 3 duplas intercaladas, que eu posso desenhá-las assim, ou, se preferir, esta fórmula pode ser por uma bolinha no meio, esta representação, tanto faz. Tenho números 1, 3 e 5, tudo intercalado ali, hein? 1, 3 e 5. Se eu colocar aqui, por exemplo, número 1, 1, no 2 eu não tenho nada, 3,
No 4 eu não tenho nada. 5. 3 grupos metil. CH3, CH3 e CH3. Então, nós temos os 3 radicais metil que estão intercalados nos carbonos 1, 3 e 5 do benzeno. Então, esta foi a nossa aula de nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados, uma aula muito importante, cheia de regrinhas, por isso que eu dei bastante tempo para vocês pensarem. Vou retomar aí com mais vídeos, com as regrinhas, com os exercícios de aula, porque essas regras elas vão valer para todas as outras funções também. Então, por hoje é só. Bons trabalhos, ótima semana!